pessoal, tudo bem? Então eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Foi me pedido pela chefia do Grupo Essência da Terra, já que eu carrego esse título de maior cadastradora da equipe, né? E esse mês a promoção está sensacional, ganhando óleo de mirra. E as pessoas estão perguntando, eu não consigo efetivar o cadastro, faço contato se não consigo efetivar o cadastro. Então, eu venho aqui hoje para dar umas dicas para vocês de como é que eu faço, o que eu faço. Então, eu vou dizer que existem diferentes formas de você fazer esse fechamento de cadastro. Primeiro, eu já fui em reuniões e já vi reuniões onde as pessoas fazem a reunião é muito boa, é fantástica, mas não há fechamento de cadastro. Então eu digo que a abordagem para cadastro é diferente da abordagem para se falar do benefício dos olhos. Pode ser feito as duas coisas ao mesmo tempo? Pode, mas você tem que deixar muito claro na hora que você termina de falar sobre o benefício dos olhos, qual é a estratégia que você vai usar para fechar o cadastro. Ou, o que eu digo fechar o cadastro, nem sempre é o que as pessoas pensam assim, na hora fez o cadastro. Nem sempre é isso, mas você pega um gancho naquela situação, você pega o contato da pessoa e você vai ficar nutrindo ela. Eu já tive cadastros que eu estou efetivando agora, nesses dias, que eu estou nutrindo há 4 meses, há 3 meses, teve cadastro de 1 ano de nutrição. Então, o que significa isso? Significa, você faz o contato com a pessoa e mesmo que naquele momento ela não tenha interesse, isso não significa que ela não pode ser uma das suas cadastradas. Então, mande, por vez, poste no WhatsApp, veja se é interessante para a área dela de atuação, o que sai sobre os olhos, mande a ela. É assim que eu faço com os meus interessados em cadastramento. Aquelas pessoas que eu tenho interesse, eu sei qual área que elas atuam ou busco saber qual é a sua área de atuação. E tudo que sai de publicação relacionado aos olhos que podem servir para a área dessa pessoa, eu encaminho a ela como uma curiosidade. E com isso, a gente tem os contatos atuais, mas você também já tem um arquivo de contatos que você está nutrindo e que mais cedo ou mais tarde isso vem como resultado. Então, como é que eu tenho que fazer? As pessoas falam sobre assim, eu tenho que ser mais agressivo, né? A gente ouve às vezes nos marketers dizerem assim, vamos para cima. Nada disso, não precisa ir para cima, não precisa ser agressivo, mas precisa ser seguro. As pessoas que não têm segurança para falar sobre os olhos, ou sobre o benefício que eles têm, ou para contar a sua experiência sobre isso, ela vai ter dificuldade de fechar o cadastro. Sabe por quê? Nós precisamos passar confiabilidade para as pessoas que nós vamos falar sobre o negócio. Então, primeiro, o que eu faço? Primeiro, eu sensibilizo. Hoje, existe uma campanha muito grande, de um modo geral, sobre a origem dos produtos, sobre a história que existe atrás de cada produto. Por que tem algumas empresas que a gente faz questão de comprar? Pelas ações que elas promovem, porque elas mexem com o emocional e com o coração das pessoas. E nós também somos assim. Nós queremos ajudar e agregar em movimentos que estão fazendo bem para a humanidade. E a do Terra tem uma história maravilhosa sobre esse bem para a humanidade. Então, tem pessoas que eu sei que são essas pessoas sensíveis, que eu começo por aí. Por exemplo, saiu um vídeo sobre a origem do óleo de olíbano, contando a história daquela região. O que eu fiz? Eu mandei esse vídeo para muitas pessoas que eu sei que têm esta característica de sensibilização. E vocês acreditam que esse vídeo foi o suficiente para eu fazer 2 cadastros só por WhatsApp? Então eu mandei o vídeo para essas pessoas, elas mandaram em uma devolutiva dizendo que maravilhoso. E aí eu disse, olha, as empresas que se preocupam com isso são empresas vistas de uma forma diferente, são empresas que se preocupam com o bem-estar humano. E aí a gente sensibiliza as pessoas. Posterior a isso, na sensibilização,
você diz como é que elas podem fazer parte desse movimento. E aí você diz a elas, olha, cada óleo que se vende, o movimento acontece assim, as pessoas são beneficiadas. Então, se eu tenho que consumir algo que faz bem para a minha saúde, que seja de uma empresa que eu sei que vai ajudar as pessoas. Esta é uma abordagem que eu faço. E aí eu mando a elas normalmente ou o link ou um site para ela conhecer, ou mando mais material quando ela diz eu quero saber um pouco mais, eu envio mais materiais falando sobre. Às vezes as pessoas ficam temerosas, e eu sei porque eu vejo isso também, quando fala assim, mas eu vou falar em preço, eu vou dizer a vocês, eu estou dizendo o que eu faço, tá bom? O que dá resultado para mim. Quando a pessoa começa a perguntar, mas como são os preços? Imediatamente eu digo a ela, eu vou te mandar o material e vou te mandar a lista de preços. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são diretivas, se você ficar enrolando com elas, é pior ainda. Então seja direta. Eu mando a lista de valores e digo, olha, qual a vantagem que você vai ter se você quiser fazer parte da empresa. Eu digo aqui para vocês seriamente que eu nunca uso a palavra, a princípio, cadastrar. Se você se cadastrar, eu não falo assim. Eu digo, olha, se você quiser fazer parte da empresa, você pode assim, assim, assim. E aí, quando você diz, se você quiser fazer parte da empresa, é diferente. Porque cadastro é uma coisa muito comum, todo mundo faz cadastro. Agora, quando a pessoa vai se sentir parte da empresa, parte desse movimento mundial, é diferente. Então, eu digo a elas, se você quiser fazer parte desse movimento conosco, e aí eu passo as informações. Então, esta é uma maneira de se fazer cadastro. As outras formas são como, se você está com a pessoa presencialmente, sempre a pessoa que quer cadastrar não pode viver sem o seu kit pessoal. Não tem como eu falar de algo para as pessoas que faz bem se ela vê que eu não faço uso disso que eu proclamo que faz bem. Então eu ando com o meu kit 24 horas por dia. Mesmo que eu vá em alguma festa, que vocês podem dizer, mas isso não cabe na bolsa, mas na minha bolsa cabe 2 óleos, normalmente o de limão e o peppermint. Por quê? Qualquer água que eu vou tomar, qualquer situação, eu utilizo os óleos, porque eu tenho que aguçar a curiosidade das pessoas que não conhecem. E vou lhe dizer, eu fiz muitos cadastros de pessoas que já tinham tido contato com os óleos. Mas as pessoas não fecharam os cadastros. Por quê? Porque quando você começa uma conversa, olha, porque é muito bom, elas, tudo bem, as pessoas sabem que é muito bom. Mas e aí? Você tem que dizer a elas, vamos lá, você quer fazer parte desse movimento? Eu te mando todas as informações para você fazer parte. E aí você efetiva o cadastro. Então nós temos que ser diretivos, nós temos que dizer aquilo que realmente nós pretendemos com as pessoas que você tem interesse. E às vezes as pessoas também pensam que para fazer cadastro precisa-se de reuniões muito elaboradas, precisa-se de coisas assim. Não é necessário. Bom, eu faço cadastro em qualquer lugar, né? Eu faço cadastro no aeroporto, conversando, numa fila de banco, esperando, em qualquer lugar. Mas o cadastro que eu digo a vocês, convidando essas pessoas, é assim. É o primeiro contato, o que você faz, qual a sua área de atuação, uma conversa informal. E depois você pega o contato e diz a ela, olha, tem algo muito interessante que você pode utilizar na sua área. E você pega o contato dela, o WhatsApp, e depois você não larga mais. Aí você faz o contato até você fisgar ela de fato e mostrar a ela os benefícios. Mas a do Terra, ela tem o material completo. O que eu percebo às vezes, e aqui é fato real, é que as pessoas às vezes têm preguiça de utilizar os materiais. Então eu digo a vocês, se vocês querem ser cadastradores fortes, não tenham preguiça de usar os materiais. A do Terra ela tem manuais, o manual básico da do Terra, que é aquele primeiro, é o que a gente usa numa conversa quando reúne amigas, 10 amigas. Dá um manual daquele para cada uma delas. Eu viajo para o interior, o que eu faço é distribuir os manuais quando a gente senta, ler todo mundo junto e discutindo sobre os óleos. E aí, a partir dali, você já começa a fazer os contatos. Nós fizemos um material que é um panfletinho básico, onde tem 12 óleos e a explicação básica desses 12 óleos.
Este é um material, para mim, muito prático, porque quando eu faço o primeiro contato, eu entrego um desses aqui, que está contatos, todo ele no verso. E aí as pessoas... mais uma coisa, vou dizer a vocês, nunca deem e diga entre em contato. Vocês deem e diga qual é o seu contato. Porque às vezes as pessoas dão o panfleto e falam, entra em contato comigo. Sabe quando que ela vai entrar em contato com você? Ela não vai entrar, porque as pessoas no seu cotidiano esquecem. A gente tem muita coisa para fazer. Quantas vezes alguém te deu um cartão e falou, liga para mim que você ligou? A gente não liga, a gente tem muita coisa para fazer. Nunca esperem que a pessoa vai ligar para você. Então, você dá o panfleto e você pega o contato dela. E posteriormente você diz, olá, te encontrei em tal lugar e tal, e manda para ela algumas informações e alguns posts, que é desta maneira que essa pessoa vai ver que você se importa com ela. Sabe qual é o segredo? O segredo é, não perca a oportunidade de falar com as pessoas e de pegar o contato delas, porque assim você recheia a sua lista, você tem pessoas novas para trabalhar e continua nutrindo as outras pessoas. Gente, às vezes as pessoas pensam que cadastro é assim, eu encontrei 5 pessoas hoje e não cadastrei nenhuma, que frustração. Aí eu pergunto, quanto tempo você investiu para cadastrar essas pessoas? É assim, quem quer fazer cadastro tem que investir tempo nas pessoas. Você ganhou alguma coisa que você só chegou e disse eu quero e teve? Não. Se você for num banco para pedir um empréstimo, você vai ficar lá horas esperando o seu gerente, você vai esperar dias até ele analisar essa possibilidade, o seu cadastro. Não é assim que funciona? E por que nós achamos que para efetivar cadastros é diferente? Não é diferente. Então eu estou dizendo o que é a minha prática. Eu praticamente quase todas as noites eu elejo 4 ou 5 nomes e lembro de outras pessoas e dou uma olhada no meu WhatsApp, porque a nossa lista de WhatsApp cresce, porque o nosso ciclo é bastante grande. E você sempre encontra pessoas novas. Mande na sua linha de transmissão coisas interessantes e aguarde. É como se você jogasse a rede no mar e você aguarda. O que vier, quando vier, você nutre isso. E é assim que tem que ser. E isso tem que ser um movimento constante. Não dá para achar que você fez isso hoje e você não precisa fazer isso amanhã. Isso é um movimento constante. Então, se for desta maneira, não tem por que você não efetivar os seus cadastros. Agora, se você chega insegura, se você não sabe direito o que você está falando e principalmente se você acha o seu produto caro, como às vezes as pessoas falam, o povo acha muito caro. Eu vou dizer para vocês, quem está achando caro primeiro é você, porque nós refletimos nas pessoas aquilo que nós somos. Então, por exemplo, ninguém falou que era caro, porque eu não deixo eles falarem que é caro. Eu falo do óleo de uma forma e torno ele tão precioso que ele acaba se tornando um óleo barato a hora que você diz quanto custa. Porque um kit de 559, pagando R$ 59,90 em um óleo, é muito barato se a gente for comparar a outros produtos por aí. Então, meu conselho a vocês, façam uso, estejam seguros e não tenha medo, porque o nosso produto, ele sem dúvida nenhuma é o melhor produto que existe hoje no mundo. Eu falo isso enquanto terapeuta, enquanto profissional. Não tenha medo, você não está pedindo para ninguém comprar nada de você. Você está mostrando uma oportunidade e um estilo de vida diferente. Então, se você olhar dessa maneira, sabe, vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu saio de casa, por exemplo, eu tive que adaptar um aparelho agora para minha questão de sono. Sabe quem que eu vou cadastrar daqui um pouquinho mais? A minha dentista. Porque quando ela estava explicando sobre o aparelho, eu já ficava pensando assim, que óleo que pode usar para manter esse aparelho asséptico, mais seco, para ele não ter problema de fungos, de bactérias. Adivinha qual óleo que eu indiquei? Eu falei, olha, tem um óleo do melaleuca, não sei se você já ouviu falar. Nossa, fabuloso mesmo, ele é assim? E agora eu estou nutrindo ela e eu garanto para vocês que em poucas semanas essa mulher vai estar cadastrada. Então eu pergunto, o que você está fazendo para nutrir as pessoas que você quer cadastrar? Lembre-se,
você precisa jogar a rede, você precisa nutrir os peixes e depois você precisa puxar a rede. Ninguém vai ficar pescando de anzol, não. Se você ficar lá sentado pescando de anzol, o risco é de você gastar toda a minhoca e não pegar ninguém, e não pegar nenhum peixe. Então, por favor, comecem a fazer desta maneira. Se vocês fizerem assim, garanto a vocês que também, em breve, no média de 6 a 1 ano, vocês conseguem ter uma rede de 500 pessoas. Isso é super possível. Então nós temos que ser diretivos, nós temos que dizer aquilo que realmente nós pretendemos com as pessoas que você tem interesse. Fale pontualmente na área delas. Se é dentista, fale como dentista. Se é dona de casa que quer consumir os óleos, mas que pode se cadastrar para isso, fale a elas do benefício que isso vai fazer. Você precisa saber desses benefícios. E aí você diga a ela que é um bom negócio. Então, eu fiz contato com uma amiga minha do Rio de Janeiro, uma fonoaudióloga. Quando eu vou falar com a pessoa, eu já estudei as possibilidades de atuação dos óleos dentro da área de atuação dela. E isso é uma super proposta para que ela possa utilizar do próprio trabalho dela e ter um ganho usando os óleos essenciais. Tá bom? Obrigada, um beijo no coração.